essa redação seria a redação final, ou nós nos manifestaríamos sobre esse modelo ainda, com a possibilidade de melhorar um pouco em algumas coisas? Redação final, se você quiser fazer alguma sugestão, que nós conversamos, desculpe, Marcelo, mas o que nós conversamos na comissão, na reunião, é de que a sugestão está sendo aberta ao pleno, para que o pleno possa se manifestar, fazer as sugestões aqui. A gente pode até fazer um ajuste conforme o Giovanni orientou e passar para todos, mas o que for votado aqui hoje com os ajustes não remete à operação posterior. Bom, então aí tem um probleminha. É justamente por isso que eu fiz a pergunta, porque eu observei duas coisas ali que infelizmente não estão fechadas. A primeira delas é que há uma referência num determinado parágrafo a uma lei ambiental, que depois não é mais mencionada. E ela está solta, essa referência está absolutamente solta. A referência não está amarrada a nada. E a segunda colocação é que há uma referência a uma outra passagem que também o texto não está muito claro, está meio enrolado. Então eu acho que seria o ideal, o melhor seria a gente ter o texto para poder eventualmente fazer alguma sugestão antes de aprovar. E depois de aprovado não vai mudar mais o texto. Tem mais alguma sugestão? Não está claro, para a gente poder melhorar no texto. Qual professor Mário? A minha sugestão é se tem alguma possibilidade de redigir por escrito. Se a conselheira Marcela, por sugestão, Hugo, conselheiro Hugo, impresso. Não, a questão não é essa, Marcela, tranquila. Eu posso fazer a seguinte sugestão, Marcela, se você permitir, e o pleno concordar, eu coloco a votação da seguinte maneira. A gente encaminha, todos os conselheiros já receberam isso, mas aí a conselheira Marcela encaminha hoje esse documento com os ajustes já anteriormente que você citou. Todos os conselheiros teriam aí um prazo para enviar nesses dias agora qualquer sugestão que tiver, ou você finaliza o texto com esse ajuste. Se conseguir, ótimo, porque senão o que a gente pode fazer também é o seguinte: esse documento ele pode ser encaminhado pela Secretaria Executiva e pela Presidência como documento da comissão. A gente quis expor ao pleno, a aprovação do pleno, até para que a gente pudesse ter maior força, né, dele e tudo mais. Então, é a questão, ou vocês conseguem se reunir e finalizar o texto, eu leio no final e a gente coloca em votação por último de pau. Tem mais alguma outra sugestão? Para mim, o texto estaria dentro disso aí, eu entendi. Eu só tenho uma dúvida da questão operacional. Em que ponto da ata está dizendo, está incluído a questão das comissões, dos pareceres das comissões para votação hoje? Uma dúvida. O item? É o item. O item de pauta das comissões é o próximo. Não, mas aonde está escrito? Na Comissão de Análise do Território. Isso. Mas o Então, mas aqui é planejamento política. A de política, no início da reunião, eu coloquei aqui que eu estava Não fazendo foi uma alteração votado, de pauta. mas não foi votado. Foi votado. A alteração de pauta, você colocou qual seriam os itens? Eu coloquei especificamente que era a manifestação da comissão de política, Muito bem. tá? Que é esse manifesto. Está esclarecido, Simplifique. presidente. Bom, como é que vai ficar então? Vai ficar de que jeito? A sugestão é para que a gente finalize o texto até o final. Então, a conselheira Marcela, os conselheiros que tiverem essas contribuições, por favor, vocês, se precisar de computador, qualquer coisa, tem o meu para atualizar também. Eu queria enfatizar que tem a questão do mérito e do texto. Ou seja, eu acho importante que o CONDEMA se pronuncie. Vai querer uma manifestação? Vai querer iniciar o plano diretor? Sim ou não? A redação é um detalhe, entre aspas. Perfeito, Tem só que eu vou algumas dizer. correções. Aí, Uma vez aprovado o espírito, uma coisa, e isso aqui que é mais de 90%. então, primeira coisa que eu vou colocar em votação. Conselheiros que concordam com a sugestão bastante pertinente do professor Mário, que a gente vote pelo mérito e que o texto seja adequado e compartilhado a todos final, ok? Quem concorda, mantenha-se como está. Contrários, abstenções, aprovada a sugestão do professor Mário.
E eu estou colocando, então, pelo mérito, a votação e encaminhamento deste documento, que é um movimento do Conselho, no sentido de incentivarmos aí a mobilização do governo para a discussão do plano diretor em tempo hábil. Os conselheiros que são favoráveis ao mérito deste documento permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Obrigado. Pois não, Anselmo. Eu queria agradecer, e aí quem tiver sugestão, eu vou estar aqui na frente, a gente fecha o documento, a gente tenta fechar até o final da reunião do Condema, que daí a gente já apresenta para vocês. Por favor, nós já votamos em votação, mas... Isso não está finalizado. Não, mas aí eu não vou discutir isso. Nós votamos o mérito, foi bem explicado. É sugestão? Não, é que a gente tinha colocado a sugestão da gente... O texto é depois, não adianta comentar do texto, já foi votado. Já foi explicado. Não, isso pode incluir. Tem que mudar de lição, não adianta ficar na mesma lição, não anda. Não adianta ficar na mesma lição. Na verdade, a minha fala, ela se relaciona com a colocação do conselheiro Hugo. E como membro da Comissão de Política, o conselheiro Hugo, por achar que participou dessa reunião, havia uma questão básica desse manifesto, que era a necessidade de, urgentemente, o poder público iniciar o processo de revisão da lei do Plano Diretor de Campinas. Essa é a questão básica. Conselheiro, Desculpa. Não, me permita, eu tenho 3 minutos para colocar segundo o regimento interno. mas nós já votamos. Eu sei. Não tem um texto final. Pois não. Vai haver observação de conselheiro Hugo, por gentileza, eu não posso ser interrompido. Então é isso. A questão básica é a revisão da lei do plano diretor. Eu fiz um adendo, a relatora incorporou, que é concomitante à revisão da lei de uso e ocupação do solo. Esta é a questão básica. Então, conselheiro Hugo, afora isso, eu diria, claro que é relevante um termo da lei ambiental que foi citado, e você disse que de repente ficou fora de contexto. Então, isso, a meu ver, aí na linha que argumentou o professor Mário, é uma questão, digamos, lateral, né? Não é a questão essencial. É basicamente isso, para reforçar, inclusive, uma deliberação que o Pleno já fez, né, sobre o documento.